Olá, gente, sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Orgânica 2 e nessa aula nós vamos focar nas reações que envolvem radicais livres, as reações com alcanos. Vamos focar nas reações de halogenação de alcanos para entender como é que funcionam os mecanismos de reações com radicais livres. Então, vamos para a aula. Começando, explicando novamente, a gente já ouviu falar sobre isso, mas vamos entender um pouco mais como é que o que acontece quando você quebra uma ligação química. Lembrando que aqui você tem o X ligado ao Y e que essa ligação aqui ocorre por um emparelhamento, um par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, quando você quebra desse jeito, a gente já entendeu que esse par de elétrons está vindo para cima do Y. Ó. Olha a seta. Eu desenhei a seta utilizando, olha só, a cabeça dela, as duas pontas, os dois lados, olha só. Então veja que nesse caso a gente fala que os dois elétrons estão se movimentando. Então o par de elétrons se movimentando para o Y. Isso quer dizer que o Y ficará com um par de elétrons, portanto, um dos elétrons que era de X agora é de Y. Y está negativo menos, e o X que perdeu um elétron fica positivo. Então, nesse caso aqui, nós formamos íons. Já nesse outro caso, nessa outra situação, um pouco aqui para a gente ver, novamente você tem X ligado a Y, só que agora, olha só, a seta não é mais desse jeito. A seta agora ela é desse jeito. Só tem um dos lados. Isso indica a movimentação de apenas um elétron. Então aqui, olha só, um dos elétrons está vindo para Y e o outro elétron está indo para X. Isso quer dizer que X vai ter um elétron, Y vai ter um elétron. Essas espécies químicas que possuem elétrons desemparelhados nós chamamos de radicais livres. Então, são os nossos radicais. Então, um mecanismo que envolve radicais vai envolver espécies com elétrons desemparelhados. Obviamente, essas espécies são muito reativas, porque elas querem recuperar, elas querem emparelhar esse elétron que tem aí desemparelhado. Em termos de estrutura, você tem aqui a representação do carbono com 4 ligações, só que uma das ligações está desenhado o orbital dela. Veja que aqui eu tenho C ligado a H, ligado a H, ligado a H, ligado a H. Isso aqui é o nosso querido CH4. Só que ele representou uma das ligações, exatamente a ligação que vai ser quebrada. Então veja que aqui você tem um orbital do tipo sp3, já que esse carbono ele está hibridizado sp3, ligado a um orbital s do hidrogênio. Então formando um orbital molecular sp3s. Veja que esse orbital molecular possui um par de elétrons. Tá? Então quando você retira o hidrogênio, de forma que ele vai perder, ele vai sair com o seu elétron, e o outro elétron ficará no orbital. A situação é essa. Esse orbital agora é um orbital P, tá? É um orbital P, e as outras 3 ligações ficam praticamente perpendiculares a esse orbital P. Veja que essa situação é muito parecida com um carbocátion que nós vimos nas aulas passadas. Então, o carbocátion tem esse orbital vazio. No caso do radical livre, aqui você tem o CH3 com um elétron só. Então esse elétron está nesse orbital aqui, e nesse caso ele também tem uma estrutura praticamente plana em relação às ligações, trigonal plana, e perpendicular a esse triângulo aqui formado pelas ligações, você tem o orbital P, metade dele para cima, metade dele para baixo. Isso aqui não é exatamente verdade. Os radicais eles têm um pouquinho de estrutura um pouquinho piramidal. Na prática, você não vai ter
essa estrutura totalmente plana. Mas está tão próximo da plana que a gente pode dizer, não, a estrutura do radical livre é praticamente igual à estrutura de um carbocátion. Então, isso é importante, saber esse detalhe aqui é importante, porque isso lembra que essa ligação ela pode ser refeita ou pelo lado de cima ou pelo lado de baixo. E a gente já viu que isso é importante na determinação quando há a formação, principalmente, de uma estrutura resultante e que tenha carbono quiral. Bom, mas e aí? E aí, e os radicais, assim como os carbocátions, eles podem ser metílico, no caso aqui, o radical metila, ele pode ser um radical primário. Por que primário? Porque nós temos apenas um grupo R ligado aqui ao carbono que está com o elétron desemparelhado. Nós temos um radical, podemos ter um radical secundário, quando nós temos dois grupos R, né, onde grupos R, metil, etil, propil e assim por diante, ligados ao carbono que tem um elétron desemparelhado. Ou nós podemos ter ele terciário, quando você tem três grupos R's, né, ligados ao carbono que tem o elétron desemparelhado. E a estabilidade aumenta no mesmo sentido que os carbocátions. Lembra que o carbocátion terciário era mais estável que o carbocátion secundário, era mais estável que o carbocátion primário e era mais estável que o carbocátion metílico. Mas aqui no caso é o radical. O radical terciário, pelo mesmo motivo, é mais estável que o secundário, é mais estável que o primário, é mais estável que o metila. Quando eu falo pelo mesmo motivo, é pelo mesmo motivo. E qual é o motivo do carbocátion terciário ser mais estável? Porque ele tem uma possibilidade maior de fazer a hiperconjugação. E a hiperconjugação, ela vai ajudar a estabilizar o carbocátion. É o mesmo motivo aqui. A hiperconjugação também acontece nos radicais livres. E, no caso do radical terciário, a hiperconjugação ela ajuda a estabilizar esse radical. Então, temos aqui uma figura onde você está representada a hiperconjugação no caso de um radical primário, de um secundário e de um terciário. Lembra que no caso do metil, do metila, você não vai ter hiperconjugação. Quando é que tem hiperconjugação? Vamos lembrar. Quando tem um carbono vizinho ao carbono que está, no caso aqui, com o elétron desemparelhado. E veja que esse carbono aqui, a ligação CH dele sobrepõe um pouco com esse orbital que está semi-preenchido, ajudando a estabilizar essa estrutura. Então ele cede um pouco de carga para esse orbital aqui, e isso ajuda a estabilizar o radical. Veja que quando ele é secundário, você tem essa possibilidade duplicada, porque você vai ter dois carbonos que podem fazer a hiperconjugação com o radical que está semi-preenchido. E quando ele é terciário, você passa a ter três carbonos com a possibilidade de fazer a hiperconjugação. Então, com o aumento dessa possibilidade de hiperconjugação, nós aumentamos a estabilidade do radical. Bom, isso pode ser visto pela energia para dissociar essas ligações. Então, quando você tem um metil, a energia para retirar esse hidrogênio aqui, tá? Vou mudar a cor para ficar mais fácil da gente ver. A energia para poder retirar esse hidrogênio aqui é de 435 kJ por mol. Quando você tem um radical, aliás, desculpa, quando esse carbono aqui está ligado a outro carbono, ou seja, quando eu tentar tirar esse hidrogênio, a energia já vai ser menor, porque o radical que vai ser formado vai ser mais estável. Então, a energia que vai ser liberada vai ser um pouquinho menor. Quando você vê, para dissociar no caso do carbono ser secundário, tá? Para retirar esse hidrogênio, a energia é 397, já diminui. Por quê? Vai formar um carbocátion secundário. E aqui, olha, vai formar um carbocátion terciário. Então, a energia para tirar o hidrogênio do terciário, para formar o radical terciário, ela é menor do que para formar o radical secundário, que é menor do que para formar o radical primário, que é menor do que para formar o radical metila. Então, nesse caso, essa redução de energia confirma a estabilidade dos radicais que são formados.
Agora que a gente já entendeu o que é um radical e quem é o mais estável, quem é menos estável, conhece a ordem de estabilidade dos radicais, vamos começar a ver agora uma reação que ocorre através de radicais. Então, uma reação clássica que ocorre através de radicais livres é exatamente a halogenação, no caso aqui para ser mais exato, a cloração de um alcano, no caso aqui o metano. Então aqui seria a cloração do metano. Então o metano reagindo com cloro e precisa disso, olha. O que é isso aqui? É radiação eletromagnética de comprimento de onda bem determinado. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Correspondente à energia de dissociação para esse cloro aqui. Mas a gente vai ver isso depois com mais calma. Vamos só entender o seguinte. O que acontece aqui? Ocorre uma reação de substituição. Como assim substituição? Olha só, aqui está ligado a 4 hidrogênios, ou CH4. Aqui você só tem o CH3Cl, ou seja, um dos hidrogênios foi substituído por um cloro. E o outro cloro, porque aqui são 2 cloros, o outro cloro está com o hidrogênio que saiu. Então cuidado com essa reação. Não são os 2 cloros que vão ficar aqui na molécula final. Um dos cloros vai para a molécula final, o outro cloro fica com o hidrogênio que saiu. Daí o nome de reação de substituição, porque você retirou um hidrogênio para colocar um cloro no lugar. Você substituiu um hidrogênio por um átomo de cloro. Essa reação ocorre no mecanismo que envolve radicais livres. E como a gente já falou anteriormente, a primeira etapa para formar um radical é uma cisão, uma clivagem, uma quebra homolítica da ligação. Uma quebra onde cada um dos grupos vai ficar com um elétron. E quem quebra para iniciar esse processo é exatamente o nosso átomo de cloro. Então, o átomo de cloro, na presença de luz de comprimento de onda determinado, ele vai romper aqui essa ligação de forma homolítica, ele vai absorver energia, rompe essa ligação de forma homolítica e aí vai formar 2 radicais cloros, vai formar cloro e cloro. Essa clivagem, chamada clivagem homolítica. Essa primeira etapa só ocorre se tiver radiação ou calor. Também poderia ocorrer por calor. E essa etapa, como ela produz radicais, é uma etapa que antes você não tem radicais, depois você tem os radicais. É uma etapa que nós chamamos de etapa de iniciação. Então, o que é uma etapa de iniciação? É uma etapa que produz os radicais a partir de uma molécula neutra. Essa etapa de iniciação, ela sempre ocorre, tá, absorvendo energia, ou na forma de calor, ou na forma de radiação. Um exemplo, como exemplo, essa reação aí, olha. Para ela ocorrer, a clivagem homolítica do cloro ocorrer, você precisa de calor ou luz. E a energia necessária é essa, de 243 kJ por mol. Então, se você fornece 243 kJ por mol, você vai fazer a cisão, tá, dessa ligação do cloro, produzindo os radicais livres, ou seja, repetindo, a etapa de iniciação do processo, produzir os radicais. Bom, depois que ocorre a etapa de iniciação e que você já tem radicais no sistema, aí nós vamos para uma segunda fase da reação, que nós chamamos etapa de propagação. Ora, a etapa de propagação, ela não cria os radicais. Veja bem, vão aparecer novos radicais nela. Por exemplo, aqui, o que é que acontece aqui? Olha só. O cloro criado na primeira etapa, um dos cloros criados na primeira etapa, vai se ligar a um hidrogênio do metano. Ora, quando ele se liga ao hidrogênio, forma o HCl. Obviamente, o hidrogênio, quando sai daqui da molécula do metano, deixa o seu elétron, forma o radical metil. Então veja, o cloro não se liga diretamente ao carbono, ele vai se ligar ao hidrogênio. Isso é importante para você entender esse processo. O cloro se liga ao hidrogênio e deixa o carbono
como sendo um radical, no caso aqui o radical metila. Então nessa etapa, veja que eu tinha um radical e uma molécula neutra, eu vou ter outro radical e outra molécula neutra. Então aqui não foi uma etapa de iniciação. Essa fase aqui a gente chama de etapa de propagação do processo. Uma coisa importante nessa etapa de propagação é que ela tem na realidade duas etapas. São duas reações que ocorrem. Tá? Então, na primeira, o cloro abstrai o hidrogênio, ele retira o hidrogênio do hidrocarboneto, né? A gente está como exemplificando aqui com o metano, mas pode ser qualquer alcano. E, veja bem, ele se liga ao hidrogênio produzindo o radical metil. Aí o radical metil, por sua vez, encontra outra molécula de cloro, Cl2, que ainda não tinha sido quebrada. Veja que interessante. No início, nem todas as moléculas de cloro vão se quebrar. Aquela primeira etapa, ela ocorre em algumas moléculas, mas a maioria delas não sofre a cisão naquela primeira etapa. Uma que sofre já começa o processo aqui. Aí agora, o radical metila formada nessa primeira reação vai reagir com um desses cloros, se ligando a ele e, obviamente, produzindo o cloro ligado agora no carbono, né? E o outro cloro como radical. Opa, outro cloro como radical. Esse cloro como radical ele pode então encontrar outra molécula de metano, produzir o HCl e deixar o radical metil. Mas o radical metil pode encontrar outra molécula de cloro, se ligar ao cloro e produzir o radical cloro. O radical cloro, eu posso fazer isso aqui indefinidamente. Por quê? Essas etapas de propagação, o produto de uma é o reagente da outra. Então, nessa etapa de propagação, o que é produzido numa reação vai reagir na outra. Então, veja que aqui você produziu, nessa etapa, o radical metil, que nessa etapa reagiu com o cloro produzindo o radical cloro, que é reagente dessa daqui que pode produzir novamente o radical metil. E assim vai. Por isso é que chama etapa de propagação. Isso é uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Se um cloro radical for formado, essa reação ocorre até o final, porque essas duas etapas mantêm a reação ocorrendo até o final. Então veja que interessante essa etapa de propagação. Tá? Obviamente, essa etapa de propagação não vai poder ocorrer eternamente, porque chega uma hora que você começa a deixar de ter moléculas de cloro e começa a deixar de ter moléculas de metano e começa a ter muito radical livre no sistema. Aí nessa hora que começa a diminuir a quantidade de moléculas de metano e de moléculas de cloro e começa a ter muitos radicais presentes no sistema, você começa a ter a fase chamada de terminação. Tá? A fase final, chamada de terminação, como o próprio nome diz, é uma etapa que vai terminar o processo. E como é que o processo termina? Quando os radicais se aniquilam, quando você não tem mais radicais. Então, como começa a ter muito radical no sistema, e poucas moléculas neutras, começam a haver colisões entre radicais, formando moléculas neutras. O próprio cloro pode recompor uma molécula de cloro. O cloro também pode se encontrar com a molécula de metil, um radical metil, produzindo cloreto de metila. E é interessante, reações paralelas que a gente não quer que ocorra, mas que vão acontecer. Né? Pode ser que um radical metil encontre com outro radical metil e produza o etano. E o etano, inclusive, pode reagir com um radical formando aqui cloreto de etila, ou seja, vão ocorrer várias reações paralelas. Não vamos dar importância às reações paralelas. As reações paralelas acontecem. No final, nunca vou ter um produto puro, eu vou ter uma mistura de produtos, mas sempre a gente vai dar ênfase, a gente vai dar foco, a gente vai dar importância ao produto principal, que no caso da gente aqui seria quem? O cloreto de metila, ou clorometano. Tranquilo, galera? Vamos continuar então. Então aqui, depois dessa etapa aqui, o que nós temos é o seguinte. Se você colocar cloro em excesso, é lógico que o cloro ele vai sair substituindo todos os hidrogênios. Ali a gente estava falando no exemplo passado, a gente estava falando de uma monocloração, quando um mol do metano reage com um mol de cloro. 1 para 1, então substitui um dos hidrogênios. E a gente viu que nem assim a gente tem esse controle todo.
Mas se você botar muito cloro, colocar cloro em excesso, aí, gente, os cloros vão substituir todos os hidrogênios que existirem no composto, no alcano. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui você tem o metano, mais o cloro, luz, e aí foi ver a primeira substituição. Formou o cloro-metano. Só que se tiver muito cloro, ele vai substituir outro hidrogênio. Então teríamos o diclorometano. Só que se o excesso de cloro for grande, ele vai substituir 3 hidrogênios, o triclorometano. E se realmente tiver muito cloro, ele substitui todos os hidrogênios, o tetraclorometano ou tetracloreto de carbono. Então veja que a substituição ela pode ir ocorrendo, isso depende de quê? Da quantidade de halogênio que você põe no sistema. Colocando halogênio em grande quantidade, ele vai substituir vários hidrogênios. Agora é o seguinte, na maioria das vezes, a nossa preocupação é com a monohalogenação. A gente vai focar muito na monohalogenação, ou seja, a substituição de apenas um hidrogênio por um halogênio. Então, quando a gente fala nas questões, geralmente se fala assim, ó, monohalogenação. Então você só foca em substituir um dos hidrogênios. Aqui é só uma curiosidade para você entender que eu posso substituir vários hidrogênios. Bom, continuando então, aqui você está fazendo a reação do metano agora com vários halogênios diferentes. Perceba que a reatividade não é a mesma. Como é que eu posso analisar a reatividade? Pela energia que é liberada. Olha só que interessante, o ΔH para essa reação de monofluoração do metano é de menos 431 kJ por mol. Veja que é muita energia. Então, essa reação com o flúor, ela é muito violenta. O flúor, ele não tem, você não tem como controlar o flúor. Geralmente ele substitui o hidrogênio à vontade, inclusive quebra a molécula toda se for um alcano de cadeia maior. Ele vai quebrar toda a molécula. Então, geralmente você não vai encontrar reação com o flúor. O flúor, então, está fora do nosso estudo. Já com o metano, com o cloro, a energia está em torno de menos 104 kJ para cada mol. No caso do bromo, ela é um pouquinho menor, 33 kJ para cada mol. Então aqui está dentro do que a gente realmente pode controlar. Agora, no caso do iodo, aí é outro problema. Por quê? Olha só, o ΔH é positivo. Uma coisa interessante a gente saber é que o ΔH, nesse caso, dessas reações, ela está muito próxima do valor do ΔG. Então a gente pode ter uma ideia do valor do ΔG pelo valor do ΔH. Então, lembra que o ΔG, né, a variação de energia livre, vai dizer se a reação ocorre ou não é espontânea. Então, quando o ΔG é positivo, a reação não é espontânea. Quando é negativo, ela é espontânea. Quanto mais negativo, mais espontânea ela é. Então veja que, no caso dessa última reação, o ΔG deu positivo. Isso quer dizer que essa reação não é uma reação espontânea. Então veja que a gente também não vai trabalhar, por esse motivo, com o iodo. Então, na prática, quando a gente falar de halogenação de alcanos, a gente está falando de cloração e de bromação. Reação com o cloro, reação com o iodo. Viu, gente? Pois bem, e se eu não tiver o metano? Se eu tiver o etano? Então aqui a gente já está fazendo um exemplo com... Você tem o etano com X, genericamente, onde o X a gente já sabe que pode ser cloro ou bromo, aí já vamos partir para cloro e bromo apenas. E veja que essa reação aqui, vamos fazer as duas etapas de propagação. A primeira etapa seria a saída do hidrogênio, tá? Formando o radical livre. A segunda etapa, o radical livre ligando com o halogênio, né? Aquelas etapas de propagação. E na realidade, quando você soma essas duas etapas, você tem sempre a reação global do processo. Então, veja aqui, nessa primeira daqui, você tem o nosso etano com X. Se o X for cloro, a energia para essa reação, o ΔH para ela, é menos 21 kJ por mol. Se for o bromo, já é 42. Agora, quando você pega a segunda reação, você vê que no caso do cloro, tá, o ΔH é menos 96 e no caso do bromo, menos 92. Veja que esse valor aqui compensa esse. No final,
O ΔH ele é negativo nos dois casos, tanto para o cloro quanto para o bromo. Então, essa reação ela vai ser espontânea. Porém, veja bem, ela é mais fácil de acontecer com o cloro do que com o bromo. Então, veja a tendência. Tanto no metano como no etano, a reação com o cloro é mais fácil que a reação com o bromo. Então, é uma tendência. O que a gente pode afirmar, então? A gente pode afirmar que o cloro ele é mais reativo do que o bromo. Então, a sequência de reatividade qual seria? Mais reativo, o flúor, tão reativo que destrói, reage de todo jeito. Então, está fora para a gente. O cloro, em segundo. Em terceiro, o bromo. E o iodo, que praticamente não reage. É tão pouco reativo que não reage. Então, ele está fora. Então, a gente só vai ter que gravar esses dois, cloro e bromo. Quem é mais reativo? Cloro. Isso é importante. É importante entender quem é o mais reativo. O mais reativo é o cloro, o menos reativo é o bromo. Tranquilo, galera? Vamos lá, vamos continuar. Então veja. E se a gente tiver um alcano maior? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um alcano com 3 carbonos. Tá? Vou até desenhá-lo aqui, vou pegar aqui. Aqui é o CH3, olha que interessante. CH2, não é isso? Olha, tenho certeza que todo mundo está vendo isso aqui, porque lembra lá do nosso curso de Química Orgânica 1, a gente viu isso aqui. Veja que eu tenho agora duas possibilidades. Ou o X vai entrar no carbono da ponta, que é um carbono primário, aí tanto faz esse ou esse. Ou o X ele vai substituir o hidrogênio no carbono secundário. Então eu tenho essa possibilidade, o X substituindo o hidrogênio aqui do meio, e essa possibilidade, o X substituindo o hidrogênio aqui no carbono primário. Olha, se você for analisar a nível, vamos dizer assim, apenas de probabilidade, sem analisar, por exemplo, afinidade nenhuma do X por um ou por outro carbono, né? Você vai ver o seguinte, aqui eu tenho 3 hidrogênios, totalizando 6 hidrogênios em carbonos primários. E aqui eu tenho apenas 2 hidrogênios no carbono secundário. Então, 6 hidrogênios primários, 2 hidrogênios secundários. Totalizando aqui, ó, 8 hidrogênios, que é o total. Então, qual é a probabilidade de o X? Ó, vamos pensar só na estatística. Qual é a probabilidade de X ele acabar substituindo um hidrogênio do carbono primário? Ora, a probabilidade vai ser 6 em cada 8. Né? Então, 6 em cada 8, probabilidade 6 em cada 8, dá 3 quartos, o que dá 0,75, e isso equivale a 75%. Então, teoricamente, a gente teria o quê? 75% de possibilidade de formar esse produto aqui. Cadê ele? Esse daqui. Aí teríamos aqui, ó, 75% de possibilidade de formá-lo. Já para o outro, a formação do outro seria, a probabilidade seria 2, porque eu só tenho 2 hidrogênios secundários, em 8. Então isso seria quanto? 0,25, né, que dá 1/4. E isso equivale a quanto? A 25%. Então, quando eu fizer esse experimento, né, na prática, eu teria o produto 75% da substituição no carbono primário e apenas 25% no carbono secundário. Aí vamos para o experimento. Então aqui vou mostrar agora o resultado experimental, que deveria ser esse. Quando você vai para o experimento, olha só que interessante. Ó. Aqui deveria ser 25, foi 60 na prática, no experimento. Aqui deveria ser 75, foi 40, ou seja, deu mais o cloro no carbono secundário do que no carbono primário. Por que isso acontece? Aí, olha só, é a questão da estabilidade, que eu falei agora há pouco, do radical que é formado. Essa reação, naquela etapa lá de abstração do hidrogênio, vai formar o quê? Um radical secundário, que é mais estável do que essa que forma um radical primário. Conclusão, essa reação, mesmo tendo menos hidrogênio, ela é mais favorável termodinamicamente do que essa. Conclusão, aqui não tem apenas o fator probabilístico, aqui também tem o fator
a afinidade do cloro, tá, em abstrair o hidrogênio do carbono secundário. Então veja que a gente não pode analisar somente isso aqui em termos de probabilidade, mas também em termos de que há facilidade maior de se formar o radical que é mais estável. Obviamente, não é para decorar esses valores, a gente está só comentando, são resultados experimentais. Obviamente, se fizer com o bromo, vai dar um resultado parecido. Bom, só que lembra que o bromo ele é menos reativo. Por ser menos reativo, ele é mais seletivo. Ele seleciona o hidrogênio que vai ser removido. E, obviamente, quando ele vai selecionar o hidrogênio, qual é a tendência? Formar um radical mais estável. Quem é o radical mais estável? O radical secundário. Resultado, o outro bromo que entra no carbono secundário. Então, olha só, 97% de bromo no carbono secundário e 3%. O que é importante disso aqui? É importante a gente entender que quem é mais reativo é o cloro, o bromo é menos reativo. Agora, o mais reativo é menos seletivo. O menos reativo, que é o bromo, é mais seletivo. Como ele é mais seletivo, o produto que ele forma é aquele que forma o radical mais estável. Ou seja, o produto no carbono com a substituição do carbono secundário ou do carbono terciário. É apenas isso. Entender isso aí, você vai entender perfeitamente essas reações. Vamos lá, vamos voltar. Então aqui, se você analisa agora essa situação, olha que interessante essa situação. Aqui já tem a reação com o cloro e com o bromo. Veja que aqui nós temos, olha, esse composto aqui. Deixa eu subir um pouco, só para desenhar ele aqui embaixo, para que vocês possam avaliá-lo. Veja que ele tem CH ligado a CH3, ligado a CH3, ligado a CH3. Ó. Esse carbono, esse são equivalentes. Então, colocar o cloro aqui, aqui ou aqui é a mesma coisa. Colocar o cloro aqui, não. Vai gerar um produto diferente. Mesma coisa o bromo. Mesma coisa o bromo. Se eu fosse analisar a probabilidade, aqui eu tenho 3, 3, 3, 9 e 1, 10. Então eu tenho probabilidade de substituição do carbono primário. A probabilidade é de 9 em cada 10, ou seja, 0,9. Isso equivale a quanto? A 90% de probabilidade de substituição do carbono primário. Se não tiver essa questão da afinidade de produzir um radical mais estável. Bom, e a probabilidade, obviamente, do outro é 1 em cada 10, o que dá 10%. Então veja que esse deveria ser o percentual de formação desse e esse deveria ser o percentual de formação desse. Veja que é bem diferente. Esse aqui deu apenas 65 e esse deu 35, quando deveria dar apenas 10. Ora, por que esse foi tão alto o valor? O valor foi alto porque aqui é a substituição formando o carbocátion terciário, que é mais estável. Isso, no caso do bromo, fica bem claro, porque, lembra, o cloro é mais reativo, não é muito seletivo. Então vai dar os dois produtos, embora a gente vê que o percentual desse é alto, deveria ser bem mais baixo. Mas no caso do bromo, praticamente é 100% da substituição do carbono terciário e praticamente nada, algo próximo de 0% da substituição do carbono primário. Então veja que aqui eu tenho um produto que eu posso dizer que é o produto principal, o único produto formado. Aqui não. Eu vou ter esse como produto principal, mas não tão principal assim. Tá? Então, veja que essa reação, você tem que estar ligado nessa questão, né, da reatividade e da seletividade. Aqui é uma tabela que ele mostra a seletividade do flúor, embora o flúor tenha baixíssima seletividade, porque ele tem altíssima reatividade do cloro e do bromo. Então veja que no caso do flúor, a comparação entre o carbono ser primário, o hidrogênio a ser substituído, ser primário, secundário e terciário, é de 1 para 1,2 para 1,4, ou seja, praticamente não tem diferença. Para o cloro, é de 1 para 4,5, ou seja, a substituição do secundário, a seletividade do cloro é 4,5 vezes maior do que pela do primário. A do terciário é 5,1 vezes maior do que a do primário. Então veja que
aumenta a seletividade aqui, é maior pelo carbono terciário, e quando você chega para o bromo, aí que ela aumenta. Veja, a seletividade do bromo, quando você compara o secundário com o primário, ela é 82 vezes maior. Então, o bromo tem alta seletividade pelo secundário e pelo terciário, ela é 1.600 vezes maior. É por isso que praticamente não se forma produto no carbono primário quando você compara uma substituição em carbono terciário e em carbono primário. Então, veja que o bromo tem altíssima seletividade. Então, repito para vocês, tá? A gente não esquecer. Então, veja que aqui a gente tem que tomar cuidado com essa questão da comparação entre reatividade e seletividade, principalmente levando em consideração bromo e cloro. Então, o bromo é mais seletivo porque é menos reativo. O cloro, ele é menos seletivo porque ele é mais reativo. Então, essa foi a aula de hoje. As halogenações em alcanos. Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo.